Muito bem, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, muito obrigado pela sua companhia aqui na página Estação da Luz Espírita, que não tem fins lucrativos. O objetivo é único e exclusivo, a divulgação da doutrina espírita. Nós vamos reproduzir na sequência um programa excepcional, programa 111, programa Espiritismo e Vegetarianismo, Alimentação no Mundo em Transição. Apresentação de Davidson Borges, convidado Denilson Krishna, transmissão da Web Rádio Estação da Luz. Programa simplesmente imperdível, mas queremos reforçar mais uma vez que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. Reunimos aqui o maior acervo possível de matérias espíritas, livros, as obras da codificação, palestras, textos, e agora a programação da Web Rádio Estação da Luz e da Web Rádio Cristo Consolador, para que você encontre aqui na nossa página um acervo que atenda às suas necessidades para sua pesquisa, seu lazer e seus estudos. Portanto, muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa Espiritismo e Vegetarianismo, Alimentação no Mundo em Transição. Muitíssimo obrigado e vamos ao programa. Vamos construir uma nau, vamos construir uma nau para navegar no mar, e outras terras encontrar, para além de todo o mar, para além de todo o mar. Vamos navegar no sonho e enfrentar o mar medonho, e outras terras encontrar, para além de todo o mar, para além de todo o mar. As armas e os barões assinalavam cada ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegáveis, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras forçadas, mais do que permitia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimava. O céu estrelado é o nosso dia, nossa fé nos confia, venceremos todos os medos, com coragem e alegria, sob a égide do Elohim. Cruzaremos todos os mares, desfrutando ao vento da bandeira, do Evangelho imortal. Levaremos a tua parte, esperança de cada dia. Jesus vai visitar os corações em harmonia.
mas não para navegar no mar, para navegar no mar, e outras terras encontrar, e outras terras encontrar, para além de todo o mar, para além de todo o mar. Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para realizar o nosso programa que fala sobre saúde, sobre bem-estar, energia do bem-estar. E para iniciarmos, como sempre, a gente busca uma lição da espiritualidade que possa nos levar ao tema. E hoje, nessa manhã aqui em São Paulo, falando direto de São Paulo, uma manhã de sol, que sempre nos inspira, né? A semana passada falamos sobre a energia dos alimentos, o sol como fonte inspiradora de toda a vida no planeta. E vamos à lição da manhã, que é do livro Canção da Natureza, o médium João Nunes Maia, pelo espírito de Caena. A Caena é um espírito da equipe do Miramês, também outro nosso conhecido autor espiritual. Alimentação da criatura. A filosofia de vida nos convida para viver com mais eficiência, sem esquecer a ponderação em todas as escolhas, mesmo para se alimentar. A criatura vive porque se alimenta de alguma coisa. E esse é um processo para viver. Cabe ao ser humano dotado de razão estudar e escolher os melhores alimentos, de acordo com a sua evolução. O organismo humano tem um limite traçado pela natureza. Ele vai fenecendo com a idade, esgotando a força vital, e entra em decadência, afrouxando os laços espirituais até o desenlace, entrando o espírito novamente no mundo que lhe é próprio. Estamos na época da alimentação natural. Convém estudar, assimilando as experiências dos outros, juntando com as próprias, para melhor desempenho da sua vida. O ato de alimentar é sagrado. Não se pode esquecer dessa particularidade. Se você pensa retamente, se sentirá melhor. Porque o homem come o que pensa e bebe as próprias ideias, no momento de sorver o líquido. Estamos em hora decisiva do fim dos tempos das coisas imprestáveis. Não perca as oportunidades que a vida lhe dá. O caminho a ser percorrido já passou. E a vida vive. Sirva-se das hortaliças, elas são os alimentos oriundos da mão de Deus, das mãos de Deus, que a natureza lhe oferta. Não se esqueça das frutas, que são bolsas de vida dos melhores alimentos, incluindo os espirituais. Deus guarda nela as bênçãos, bastando que as busque com carinho e amor, e a sua vida crescerá. E aí ele finaliza, para a gente não estender muito na lição, da seguinte forma: você deve alimentar para viver, e não viver para se alimentar. Não compete a nós outros ensinar aos homens o que comer, para viver melhor, porque no mundo já se encontram centenas de livros com esta missão. Então, aproveitando essa lição de Caena, nós vamos continuar um pouco este mês ainda falando sobre bem-estar físico, e nele entra principalmente a alimentação. E nesse contexto, né, nós sempre colocamos aqui um pensamento para ficar nas nossas cabeças. Se a saúde é um processo kármico, até onde a doença é um processo kármico, e até onde ela é descuido e desconhecimento do nosso próprio corpo, do nosso próprio equilíbrio mental, espiritual e emocional. Então, até que ponto é um processo kármico ou não? E a gente comenta, como comentou a Caena, comentamos na nossa chamada, que nós estamos em um mundo de transição. E a dieta alimentar à base de vegetais, como nós vimos uns tempos atrás,
chega a crescer no mundo, ou em alguns países, mais de 500% ao ano. O que é 500% ao ano? Então, a gente que é engenheiro gosta de brincar com números, né? Vamos supor que você coloca na poupança R$1.000. Então, você multiplica por 5 isso depois de um ano. Né? Você aplica 100, depois retira 5.000. Né? Se houvesse um negócio desse, todo mundo estaria rico em alguns anos. Né? Então, é uma tendência muito forte. E a gente vem preocupado com isso, vem atento para isso, essa nova tendência mundial, que as ciências e a religião, né, as religiões, a ciência da nutrição, vem estudando de tempos para cá. E para a gente começar a falar sobre isto, nós trouxemos um convidado para bater um papo, né, nessa data, bater um papo, que é o nosso amigo Denilson Alves de Santana. E o tema é Espiritismo e Vegetarianismo, alimentação no mundo em transição. A própria Caína falou, nós estamos no fim dos tempos, o mundo está em transição. Então, o que o Espiritismo tem a ver com isso? É um assunto que devemos nos preocupar ou não, né? Já que é uma tendência mundial. Então, o Denilson, nosso amigo, vou falar um pouquinho sobre ele, apresentá-lo, para a gente começar o nosso bate-papo sobre o tema. O Denilson é formado em Letras pela Fundação Santo André e em Espanhol pela USP. Pós-graduado em Yoga pela FMU. Pós-graduado em Psicoterapeuta Reencarnacionista pela ABPR. Associação de Psicoterapia Reencarnacionista. Pós-graduado em Constelação Familiar Sistêmica pela Universidade de São Caetano do Sul. E psicoterapeuta especialista em Constelação Familiar Sistêmica. Também é um atuante no meio espírita, palestrante, e está conosco aqui hoje para conversarmos um pouco sobre esse assunto. Bom dia, Denilson. Prazer estar conosco e ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Davidson. Grande prazer. Bom dia a todos os ouvintes. Um grande prazer estar aqui para esse assunto tão agradável e tão relevante. E hoje a gente vai começar esse pequeno bate-papo. Vai só ser uma conversa formal. É bom ressaltar, gente, que nós aqui vamos trazer alguns assuntos e que não queremos ser radical. Como diz, a natureza não dá saltos. Nós, como seres humanos, cada um tem uma forma de viver, de pensar. Nós estamos aqui para acrescentar algo a mais do nosso conhecimento. E aí cada um toma a sua decisão, do seu livre-arbítrio. Então nós vamos colocar algumas coisas aqui que está na doutrina, está nas religiões, na ciência da nutrição, para que a gente possa pensar, como a Caína diz, de escolher os melhores alimentos. E é um tema bastante divulgado hoje, o vegetarianismo, o veganismo, que cresce tanto. Nós vamos abordar até que ponto ele pode ser uma ajuda na nossa saúde, no nosso equilíbrio e bem-estar, e até na nossa evolução, já que se nós estamos doentes, nós não somos produtivos na nossa encarnação. Então fala um pouquinho, Denilson, da sua trajetória no espiritismo, relacionado com isso. Fala um pouquinho da sua vivência, que é bom a gente saber assim, as pessoas ficam pensando muitas vezes, como é que esse cara se tornou vegetariano? Que absurdo, né? Às vezes se torna vegetariano. O porquê se tornou vegetariano? Então as pessoas contestam muito, né? Ou perguntam muito, com curiosidade, né? O que levou a gente a ser vegetariano? E nessa trajetória do espiritismo e desse tipo de alimentação, fala um pouco de como se iniciou isso na sua vida. Bom, o espiritismo, eu já nasci num lar espírita, né? Então meus pais eram espíritas. Então, privilegiado, né? Isso facilitou. Eu me lembro que eu estava na 3ª série do primário e teve um assunto lá qualquer que falava de hóstia, e eu não sabia o que era hóstia. Eu nunca tinha entrado numa igreja católica. Né? Eu fui depois de adulto assistir uma missa, depois fui uma igreja evangélica para entender um pouco, né? Então, porque teve uma coisa curiosa nisso. Meus pais eram espíritas desde sempre também, porque os meus avós paternos eram espíritas. E os meus avós maternos também. Então, assim, a referência familiar era toda espírita, né? Então,
Foi Você muito não tinha fácil. conhecimento de outras religiões, Não outras coisas tinha. assim. Estranho, né? Papo em família era todo esse, mediunidade. As referências eram outras, né? Não existiam os autores best-sellers que tem hoje. Então, as referências eram mesmo Chico Xavier, se falava muito de Bezerra de Menezes e de outros espíritas mais antigos, da primeira, do pioneirismo, sabe? Ernesto Bozano, William Crookes, né? Camille Flammarion, essa turma antiga, Isso, né? Pietro Baldi, né? Então, esses Bom, nomes eu conheci primeiro, né? Então, foi assim. Mas a descoberta do vegetarianismo dentro do espiritismo, porque ninguém era vegetariano na família, nem eu, e nem cogitava, e não relacionava uma coisa com a outra. Isso aconteceu quando eu estava concluindo a faculdade, 20 e poucos anos, eu falei assim, poxa, eu preciso conhecer outras religiões. Eu estou aqui no espiritismo e só no espiritismo. Foi aí que eu fui conhecer o catolicismo, olha só, depois de adulto, eu fui assistir a primeira missa, fui descobrir as linhas católicas, né, que tem o franciscanismo, né, a linha franciscana, os capuchinhos, os beneditinos. Fui para o evangelismo também para conhecer. E fui para vários lugares, fui para mesquita islâmica, conheci, entrei em contato e comecei a perceber que tinha algumas religiões que eu gostava mais. Foi numa dessas que, certa vez, eu fui a um templo hindu, que me interessava muito, né, templo hindu, budista. E no hinduísmo, me chamou demais a atenção que, de cara, eles falavam do vegetarianismo. No hinduísmo, sobretudo esse que no Brasil é o mais popular, que é uma linha chamada de Vaishnava, ou que as pessoas conhecem com o termo Hare Krishna. Logo na primeira chegada ao templo, assim, na chegada ao templo, eles são muito agradáveis, muito empáticos, né, e simpáticos também. Mas eles falam, olha, a gente tem aqui alguns pilares, que são eles não consumir álcool, nem drogas, de forma alguma, não é assim, sem sexo ilícito, sem jogos de azar e sem carne, peixe e ovos. As outras coisas tudo bem, né? A gente está habituado, né? Sem drogas, sem álcool e tal. Mas sem carne, né? E no ritual deles, você chega para assistir o que a gente chama de uma palestra, né? Tem ali umas falas sobre Krishna, sobre a religião, e no final eles servem um jantar. É completamente gratuito e é totalmente vegetariano. E eles consideram o que a Caena falou, eu até anotei aqui, esse belíssimo livro da Caena, Canção da Natureza, eu tinha lido alguns anos atrás, quando ela diz assim, o alimento é sagrado. Os rares, eles não perderam esse link com a sacralidade do alimentar-se. Isso me despertou uma coisa muito nova, porque eles lidam com a alimentação como sendo um ato sagrado. Preparar o alimento e alimentar-se não é diferente de uma oração. Então, para eles, de maneira muito nítida, muito clara, não pode, como eles mesmos dizem, o termo deles não pode ter defunto no prato. Como você vai ser um instrumento da paz se no seu prato tem um corpo que foi assassinado? Isso foi um divisor de águas. Forte para ouvir a primeira vez, para você que chegou lá e não era vegetariano. Foi um divisor de águas. Olha, mas isso mexeu profundamente com as minhas estruturas. Assim. Eu cheguei a ficar bem questionador de algumas coisas dentro do espiritismo. E foi aí que, de repente, tudo que eu comecei a ler do espiritismo parece que falava sobre o vegetarianismo. Nesse momento, eu fui me aproximando muito do movimento Hare Krishna, comecei a frequentar, conheci várias coisas, mas essa religião específica eu continuei visitando, porque vários aspectos me agradavam. Mas aí eu vou descobrir que as obras espíritas e os mentores, desde sempre, falavam sobre uma alimentação não violenta, sobre uma alimentação vegetariana, sobre cuidar do meio ambiente. Nós, espíritas reencarnados, que não havíamos prestado atenção. A espiritualidade fala, mas é como se nós não tivéssemos ouvido. Como se nós espíritas aqui encarnados, disséssemos, ok, isso é importante, mas depois eu vejo isso. Não vou me importar com isso. Então, percebi que não havia uma falha no espiritismo que não falava de vegetarianismo. Havia
um desentendimento nos espíritas, que faziam ouvidos surdos a essas informações espirituais. E realmente a gente for pensar, quantas encarnações nós, não só disso, né, sobre a alimentação, sobre várias outras coisas que a gente pensa na vida, quantas encarnações que nós viemos aí em outras religiões, até religiões muito castradoras, que a gente vê incutido isso na nossa mente séculos e séculos. Então, muitas vezes é difícil mudar, porque está arraigado em nós certos conceitos que vêm de centenas e centenas de anos de várias vidas, né? Como Sim. A gente diz dentro do Espiritismo. E muitas vezes é difícil mudar. Como eles mesmos, o espiritualidade mesmo diz, a natureza não dá saltos. A gente fala sobre alguns temas, pode ser polêmico para alguns, mas assim, cada um tem que observar aquilo que lhe está fazendo bem na alma. Aquilo que não faz mais bem tem que ser mudado, né? E onde você tem alguma coisa que você percebeu na doutrina, por exemplo, que chamou a atenção para isso? Sim. Alguma citação? Sim, mas antes disso, quero voltar aqui, pegar um gancho do que você falou. A gente traz esses assuntos que é bem importante, porque às vezes a gente é um ativista, né, da causa, um empolgado, né? Mas o importante é trazer o assunto para a reflexão, né? Apenas isso, né? A gente não pode tratar esses assuntos como tabu. Ele existe, é uma vertente, isso não quer dizer que queiramos a fórceps converter todos em veganos. É uma tendência mundial, né? Precisa ser estudada e observada. Sim, porque não é mesmo, como você disse, não é tão fácil, assim, e não foi também para mim, assim. Não é porque eu ouvi essa palestra lá no templo e pronto, me converti em vegetariano. Primeiro, eu me opus àquilo. Porque eu nunca tinha ouvido falar mesmo, né? A gente está falando aí de 1995, foi a primeira vez que eu ouvi. Então, não conhecia, nem conhecia o termo vegano, né? Muito menos. Então, é um processo. Primeiro cai essa sementinha de algo novo e, opa, que esquisito, estranhamento, até mesmo negação. E aí todo um projeto, todo um processo, então isso demora, né? Isso leva tempo, né? Então, bom, esse é um aspecto. O primeiro livro... Sim. E nós temos que contestar, só uma palavrinha, nós temos que contestar isso, né? Porque mesmo Jesus falou, né? Que é preferível rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. Então é natural a gente contestar, né? Até contrariar muitas vezes ideias. Mas vamos lá, você ia falar do livro... Não, mas perfeito. Para esses tempos de fake news, então, absolutamente perfeito. Perfeito, né? Tem que olhar tudo, pesquisar mesmo. Fazer um parênteses aqui antes da citação do livro, a respeito das verdades e das mentiras, nesse período de tantas mentiras e negacionismos, porque a fala de Jesus a respeito da verdade, ela é fundamental e ela encontra ressonância num texto antigo do yoga. Um dos primeiros textos do yoga dizia que a degradação mais funda da humanidade seria num momento onde as pessoas não se importariam mais com a verdade. E isso é um ponto que talvez seja esse momento, onde o que importa é a narrativa, não é o fato. E a gente está vendo hoje isso no mundo inteiro, mas no Brasil está muito explícito, que um fato em si não tem mais importância. A pessoa pode mentir aberta e declaradamente sobre um fato, porque o que importa agora é a narrativa. E haverá ouvidos incautos que vão acreditar na versão distorcida. Então, cabe a nós desenvolvermos um discernimento para saber o que é real do que é ilusório. E esse é o caminho espiritual. Descobrir qual é o melhor caminho, o que é a verdade, não é? Se a gente olhar assim num rio ali, né, com pouca água, um córrego, vidrinhos brilhando ao sol e diamantes brilhando ao sol. Num primeiro momento podem parecer iguais, mas os diamantes são preciosos, os vidros nem tanto, né? Então, esse discernimento que a oração e a meditação nos propicia para distinguir, né? Então, fundamental. E aí, nos baseando na doutrina e seguindo no tema, o primeiro livro
que vai me despertar, primeiro, antes das obras básicas e tal, foram as obras do Ramatiz, né? Essa foi a primeira coisa. Certa vez eu me deparo, por conta dessa ida para os templos Hare Krishnas, né? Eu vejo o espírito Ramatiz vestido de turbante. Tem uma tendência hindu, né? A linha dele é muito baseada na hindu. Totalmente hindu. E aí, o primeiro livro que eu fui ler dele é Ilustrações do Além. E depois eu vou ler outras coisas, e ele é radicalmente contra o consumo de carne, mas numa veia, assim, ele é hard rock, né? Diria assim, aquilo ali é rock and roll contra mesmo o consumo de carne, mas de uma maneira acachapante. E, inclusive, a maneira dele escrever me chamou a atenção, era muito diferente do que eu estava habituado a ler. Você leu o texto da Caena. A Caena, na sua última encarnação, viveu na África, é da equipe do espírito Miramês, que numa das suas últimas encarnações foi espanhol, mas ele era de uma tradição hindu. Toda a evolução do Miramês se deu no hinduísmo. E foi através do Miramês que, em determinado momento, eu vou ler estudos que vão dizer assim, isso serve para nós hoje, não há espíritas reencarnados de segunda vez. Talvez agora tenha os primeiros. Né? A religião é muito nova, então a gente não tem alguém que na última encarnação foi espírita e agora é espírita de novo. Isso é muito raro. Tem alguém, tem alguns, mas isso é muito raro. A maioria esmagadora de nós estamos sendo espíritas pela primeira vez. Então, qual foi a nossa religião anterior? A maioria de nós somos católicos. Então, as pessoas religião hoje, predominante no mundo, né? Na Idade Média, natural, na Europa. Natural. E há um tanto de nós que fomos budistas, que fomos muçulmanos, que fomos hindus. E como o espiritismo é uma religião universal, ainda que tenha a figura de Jesus Cristo como centro, então ela é cristocêntrica, mas agora, no espiritismo, a gente percebe que somos todos espíritas, mas alguns de nós têm uma tendência que é natural, é sua personalidade congênita, construída dentro de uma religiosidade católica. Outro, ao longo das suas encarnações, foi mais vezes protestante. Outros foi algumas vezes muçulmano. E tem aqueles espíritas que a maioria das suas encarnações se fez pela Ásia, pelo Extremo Oriente. Essas pessoas foram budistas, essas pessoas foram hindus. Né? Então, vão ter uma grande identificação com as obras de espíritos, como Ramatiz, Hamed, Miramês. Né? Então, essas vertentes estão aqui. Você vê que você foi buscar isso em outra religião mesmo, sendo espírita, vai buscar em outras e acabou batendo de frente com o vegetarianismo. Né? Isso, que me lança de novo para o espiritismo. Aí me lança para o espiritismo com um outro olhar. Eu só fui enxergar o vegetarianismo no espiritismo depois que eu conheci o templo hindu. E eu vi que está tudo no espiritismo. A gente só não estava vendo. Né? Eu vou até compartilhar uma tela aqui, Davidson. Se eu não conseguir, aí você me ajuda, mas tem a ver com essa pergunta que você acabou de me fazer, que então, a primeira obra que eu encontrei foi mesmo o do Miramês, ou melhor, do Ramatiz, Elucidações do Além, que muito me pegou e tal. Mas aí eu vou descobrir que mesmo o espiritismo clássico, né, as obras clássicas consideradas a base do espiritismo, está falando desde o começo a respeito disso. Esse item no Livro dos Espíritos, que é a questão 607A, a espiritualidade maior, Allan Kardec está perguntando sobre o assunto, e ela diz assim, olha, estais longe de conhecer inteiramente os animais. Essa frase aparece dentro de um contexto e ela fica meio que perdida e esquecida, como se fosse assim, a gente está longe de entender os animais. O que a espiritualidade... Deixa pra lá, né? Deixa para lá. E não é isso. A espiritualidade está dizendo, olha, vocês estão tão equivocados sobre o que vocês estão pensando sobre os animais. Né? Assim, vocês estão tão distantes de entender a importância dos animais na vida humana. Da vida dele, na missão dele aqui na Terra, junto a nós. Né? Sim. Então, essa foi por exemplo, uma das questões que eu assim, opa, tá aqui o negócio, né? Então, e
E a partir daí você foi estudando também, entrando mais a fundo nos pontos da doutrina, que falavam sobre isso. Além do Allan Kardec, a gente sabe que tem muitas outras obras, inclusive você colocou um desenho do MOVE aí, né? Isso. Que nós também temos afinidade, participamos, é um movimento pela ética animal, um movimento de um grupo espírita, da qual nós também fazemos parte, né? E para divulgar realmente essa alimentação à base de plantas, o respeito pelos animais, né? Sim. E que se descobriu muita coisa, né? Como você falou, a gente não percebia, né? Eu mesmo também, como vegetariano, muitas vezes eu lia, via, mas eu não me atentava a isso. Aí esse pessoal do MOB reuniu tudo o que tinha dentro da doutrina, que achou, fez um site e colocou ali os estudos, a proposta dos espíritos, né? E aí você foi se aprofundando nesse tema também e foi vendo outros lugares que a doutrina abordava esse assunto, né? Despertando mais esse interesse, né? Isso, a gente vai perceber que absolutamente nenhum lugar da doutrina está dito assim, pode comer carne à vontade. Coma carne, não tem. O máximo que tem é uma fala muito respeitosa, que é assim, olha, no seu tempo, o corpo alimenta o corpo, né? A carne alimenta a carne, assim, porque todo o processo ele é gradual, ele é gradativo, né? Então tem essa fala que está no Livro dos Espíritos, e comentando sobre o MOVE. Quando eu falava de vegetarianismo numa palestra ou outra nos centros espíritas, parecia que era delirante. Até tinha uma simpatia das pessoas, mas era uma voz, eu brincava assim, nessa parece o João Batista nesse sentido, olha, assim, né, não é comparando apenas para brincar com a frase, né, era sua voz solitária no deserto. Então, assim, parecia que a fala em prol dos animais e mesmo em prol do meio ambiente, no meio espírita, recebia olhares e ouvidos simpáticos, mas parecia que era um assunto menor, irrelevante. Tipo, bonitinho isso que você fala, bacana. E só. Aí quando aparece o MOVE, consegue agregar essas vozes que estavam dispersas, né? Tanto é que o MOVE cresce a cada dia, tem gente do país inteiro, inclusive da Europa, né? Formando, agrupando, né? E eles fizeram esse estudo mesmo, de coletar, tanto quanto possível, as passagens nas obras clássicas da doutrina que falam sobre esse assunto. Foi nessas que eu conheci você, né, David? Conhecemos outros amigos. Nos conhecemos, muita gente, né? A partir do propósito da causa, né? Quer dizer, estávamos na doutrina, morando relativamente perto, né? Estou na cidade de Mauá, que fica a uns 40 quilômetros de São Paulo, e aí fomos nos agrupando, né? E a gente foi ficando fortalecido nessa causa, né? Tem vários livros, sim. Tem algumas outras coisas que eu lembro que você ficou de trazer também aqui, que às vezes existem até referências em outros livros que não são espíritas, né? Até na Bíblia sim. E outras religiões, como você já comentou do hinduísmo, né? Você tem algumas citações da Bíblia também para trazer para a gente aí? Tem, vou trazer aqui, deixa eu colocar. Deixa eu ler essa aqui do mentor do André Luiz, numa das suas obras, quando ele diz assim, né, concatenando com essa fala aqui do Livro dos Espíritos, né, que é assim, se não protegemos, nem educamos aqueles que o Pai nos confiou, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios? Então, o Alexandre está dizendo para o André Luiz, nessa obra, que os animais estão no planeta para que, entre outras coisas, eles estão aqui para nos auxiliar de maneira que nós não entendemos, e a nossa função é proteger e amparar os animais. Olha aqui os verbos. Ó. Devemos proteger, e aí teremos amparo. E nos chama a atenção, né, que todas essas... A gente está no meio de uma pandemia. Essa pandemia vem a partir de um matadouro. A gente fala, mas é um matadouro de morcegos lá na cidade de Wuhan, na China. Sim, mas e a febre aviária, a gripe suína, vaca louca? Na verdade,
todas as epidemias... Todos tiveram origem em consumo animal. De consumo animal. Parece que o universo está nos dizendo alguma coisa, né? É o resultado das nossas ações, né? Nós estamos maltratando, né? Não tem matadouro, abatedouro limpo, né? É um holocausto, né? É um holocausto. E isso vem em todas as religiões. Você falou da Bíblia, eu tinha separado. Olha só o que está em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus os abençoou e lhes ordenou para Adão e Eva, né, para os primeiros homens, né, para a primeira raça humana que surgiu. Sede férteis e multiplicai-vos. E aí tem assim a tradução bíblica do varão, né, aquele varão hebreu que escreve, é uma cultura machista muito antiga, então tá assim, ó: povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Essa foi a interpretação humana. Povoai e sujeitai toda a terra. Quer dizer, eu me espalho pela terra inteira e destruo tudo que tiver à minha frente, porque eu sujeito a terra. Eu sou o dono da terra. Eu mando, eu domino, eu destruo, eu resolvo. Eu domino os animais. Eu domino os animais do peixe, as aves e tal. Não era esse o verbo correto, não era essa a proposta. Esqueceram do amor Deus coloca, da criação, né? Deus coloca Adão e Eva para cuidar do paraíso, por isso é que eles são expulsos. Aquele comer do fruto proibido é comer, que associam ao sexo, né? É comer mais do que se deve. A árvore do centro do jardim não poderia ter seus frutos comidos. Existe uma maneira de interagir com a natureza. Então, povoai e cuidai de toda a terra. Administrai a vida do mar, do céu e da terra. O homem é um cuidador da terra, um administrador. Cabe a ele gerir o bem-estar de todo o reino, do mineral, do vegetal, do animal, de todo o meio ambiente. Esta é a missão do ser humano sobre a terra: zelar sobre a casa bendita que Deus nos deu. E na sequência... Pode falar, Deus. Não, pode terminar. Pode ter esse raciocínio, por favor. E na sequência, em Gênesis capítulo 1, versículo 29, e acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento. Olha o vegetarianismo bíblico onde inicia, e nós absolutamente não observamos. Aqui, então, Deus nos diz: cuidai de toda a terra, né? Preservai, administrai a vida dos peixes do mar, das aves do céu, e de todo animal que rasteja sobre a terra. E ele diz claramente: qual é o seu alimento? As plantas que nascem por toda a terra. E as árvores que dão frutos, com sementes, quer dizer, cabe a nós os vegetais, os frutos, os grãos. Este é o alimento bíblico por excelência na origem. E você vê que nós temos aí hoje tantos ativistas, né, até fora das religiões, tantos ativistas defendendo a natureza, uma alimentação mais saudável, e uma preocupação em defender a natureza, porque aqueles que só tiram lucro a qualquer custo dos recursos da natureza, tanto mineral, vegetal como animal, né? E não se preocupam com esse amor pela natureza, esse cuidado, né? Tem muitas pessoas até fora das religiões, e dentro também temos os adventistas, que tem uma linha mais evangélica, que se baseia exatamente nisso que você falou, né? Em Gênesis. Por isso que muitos adventistas são, ou não todos, mas pregam vegetarianismo também, dentro da religião deles, né? Baseado nessa parte da Gênese também. Mas é interessante isso daí, né? Como os próprios espíritos dizem, a verdade é universal, ela não é só do espiritismo. Não só nós somos donos da verdade. Ela está em
por exemplo, no assunto de hoje nós estamos falando sobre o alimentar-se à base de plantas, está no hinduísmo, como você colocou, está no adventista, está em várias outras fontes mundiais, né, de outras religiões, dos próprios essênios, né, que Jesus conviveu com os essênios, eles eram, a base deles alimentar era vegetariana. Né? E aí eu me contesto às vezes, não vou entrar nesse assunto hoje, mas se Jesus viveu com os essênios no tempo dos 13 aos 30, que nos fala muito, se ele viveu com os essênios, que eram todos vegetarianos, e ele não se tornou vegetariano, não era, ou não conhecia. Então, esse é um assunto para outro programa. Né? Mas a gente fica pensando, né, questionando muitas vezes. Né? E fora isso, tem alguns outros autores que você pode citar para a gente aí, que reforcem essa ideia Sim. do alimentar-se mais à base de plantas, ou eliminar totalmente a carne do nosso cardápio, né, na medida possível. Sim, está repleto pela obra espírita. É impressionante. A gente vai encontrar em diversos autores, em diversos momentos, essa referência. E, para ilustrar de uma maneira assim categórica, e depois eu vou lendo trechos, né, é a descrição dos planos superiores e dos planos inferiores. A gente, no Centro Espírita que a gente frequenta aqui em Mauá, que é a Casa do Caminho, estamos fazendo um estudo do livro Voltei, do irmão Jacó. E no canal do YouTube, né, a gente tem um canal no YouTube, né, que é o Denilson Krishna, a gente nasceu para falar desse assunto, né, para falar de vegetarianismo e relacionado ao espiritismo, e a gente usa essas abordagens que a gente trabalha aqui. E fica bem claro, a partir de todas as obras, Voltei também, que assim, quando o espírito vai para os planos superiores da existência, a natureza é agradável. Tem bosque, tem jardim, tem lago, tem animais lindos, né? O ar é puro, a água. Quando a pessoa desce para os níveis inferiores do umbral, e quanto mais para baixo esse umbral, quanto mais inferior mais ele vai aprofundando em experiências infernais, pior é a natureza. A natureza nos níveis infernais do umbral é uma antinatureza. Ela agride, ela amedronta, ela é terrível, terrorífica, não é? Porque a natureza é o termômetro do nível de consciência espiritual do ser que habita ali. Então, no umbral, essa natureza é terrível, os animais são terríveis, tudo é assustador, tudo é feio, tudo é opaco, obscuro. Aí, colônia espiritual, lagos, animais lindos, aprazíveis, agradáveis, céu azul, sol, ar puro, vegetação maravilhosa, flores, cores, arco-íris, lua magnífica, não é? Então, é isso. Outra religião que fala sobre o vegetarianismo, que você havia citado, é a religião messiânica, que é de origem japonesa, e eles também falam, nós temos que reproduzir onde nós vivemos a beleza do mundo celestial, né? Então, quando a gente olha para uma cidade, para uma região, como está a natureza? Se a cidade está com o rio poluído, o ar poluído, por conta do esmagamento e da desigualdade social do nosso país, regiões que não deveriam morar ninguém, são invadidas e moram pessoas em situações extremamente precárias, isso é o reflexo do nível de consciência daquela coletividade. Então, quando a gente olha para a floresta amazônica, Pantanal, Serra da Mantiqueira, quando a gente olha para as Chapadas, quando a gente vê que um país está destruindo, devastando, queimando, a gente vê qual é o nível coletivo que está imperando naquele momento, naquela coletividade. Porque cabe a nós preservar e cuidar. Né? Começar a se preocupar mais, ser mais participativo, mesmo que não estejamos em nenhum grupo ativista, tudo, mas começar a fazer a nossa parte, por pequena que seja, né? Sim. Nós temos aqui a Helenice, a Alcione, a Sandra, né, Joana de Oliveira, né, Tereza Cruz participando. Bom dia a todos, obrigado por participar do programa. A Sheila Raquel, a Tânia Ventura. Né? Estamos aqui passando um pouco do conhecimento sobre o vegetarianismo, sobre esse tipo de alimentação. E encaminhe perguntas para a gente, as dúvidas que vocês tiverem, a Sônia Comelli. Né? Encaminhe as perguntas, o Hernani Borges, nosso amigo Hernani Borges, aqui da rádio também, já fizemos um programa junto do Evangelho. Meu parente de longa distância, né, Borges também. E
Se tiverem perguntas, Elizabeth, pode colocar aí alguma pergunta, se tiver dos ouvintes, para que a gente possa discutir também, a gente vai encaixando aqui, né? Nós estamos aí com 17 minutinhos para o término do programa. Denis, queria que você colocasse aí, enquanto não houver algumas perguntas, tem algumas que a gente do público, a gente já foi fazendo para você, e tem mais algumas, vamos ver se dá tempo aí da gente colocar. Coloca Cláudia Toledo, né, tá também parabenizando pelo assunto, pelo aprendizado. E queremos ver os outros slides. Você falou que tinha alguns slides de outros espíritos, né, que falam sobre o assunto dentro da doutrina espírita. Sim. Tem essa fala do Carbon Schutter, eu quis trazer um espírito aqui da região de São Paulo, da região de Matão, interior de São Paulo. Nessa frase ele diz: lembrai-vos de que os animais são seres vivos, que sentem, que se cansam, que têm força limitada e, finalmente, que pensam, né? Então, a gente costuma chamar os animais de irracionais. Não é verdade. É a nossa arrogância de Homo sapiens que qualifica os animais dessa maneira. Quem tem um cachorrinho, um gatinho em casa, sabe disso. Eles sentem, eles têm humor, eles demonstram afeto e sabem amar de uma maneira muito única, própria deles, né? E sugiro fortemente quem possa assistir na Netflix um documentário, acho que foi o documentário que esse ano ganhou o Oscar de melhor documentário, que se chama Professor Polvo, porque vai falar incrivelmente sobre a capacidade de afeto e a inteligência espetacular de um polvo. E é real, um documentário. Então, o Carbon Schutter já está falando sobre isso, do plano espiritual, né? E ele diz: o desprezo e os maus tratos aos animais estão em completo desacordo com as leis de amor e da caridade. E a gente deve chamar a atenção para a palavra desprezo, porque a gente pensa, mas eu não desprezo ninguém. Essa palavra, em língua portuguesa, tem um sentido, né, assim, seguinte sentido, né? Porque a gente tem uma fala do José Mauro de Vasconcelos que diz assim: o costume estraga a sensação das coisas. José Mauro de Vasconcelos, um grande escritor brasileiro, ele escreveu Meu Pé de Laranja Lima, e o costume estraga a sensação das coisas. De tanto a gente ver algo do mesmo jeito, a gente distorce a coisa. Eu comecei a dizer aqui, nossa, grande prazer de estar aqui, e prezo muito esse encontro, esse trabalho, essa fala, né? Estarmos num programa de rádio, agradeço o convite e tal. Então, isso é prezar. Falar, prezar vem de dar valor. O desprezo significa, por isso que ele coloca o desprezo e os maus tratos. Uma coisa é quem maltrata os animais. E a outra coisa é quem despreza. Quer dizer, eu não maltrato, mas eu também não me importo. Os animais estão... Diferença, né? Eu não estou me importando com os animais que estão sendo queimados na floresta amazônica e não me preocupo com isso. E não me importo. Por exemplo, né, com o efeito, o resultado do meu voto e de quem eu coloco e que vai cuidar, administrar tudo isso. Muitas vezes tudo bem. Sim. O que você comentou, né, é uma coisa que choca muitas vezes. Vejo muitas pessoas assim que começam nessa fase de transição a se preocupar. Antes não se preocupava, não ligava, mas não é porque não gosta dos animais, né? Como se diz, a gente ama alguns e come outros, né? Às vezes a pessoa começa a despertar para isso e olha no prato e fala, caramba, era um ser vivo. Não fui eu que sacrifiquei ele, mas era um ser vivo, né? Eu estou colaborando com isso, que se eu não comesse, alguém não sacrificava e não lucrava com isso. Cuidaria melhor dos animais. A pessoa começa a ter esses relances, assim, esse despertamento de que a gente tem formas de ajudar a natureza, mesmo não sendo um ativista de um Greenpeace da vida, qualquer coisa assim, fazendo a sua pequena parte, né? Perfeito, isso. É isso mesmo. Porque aí está a origem da palavra desprezo, né? Quando a gente começa, então, a prezar. O desprezar eu não maltrato, eu seria incapaz de maltratar um animal, deixá-lo acorrentado, não dar comida e tal. Mas não prezamos, né? No sentido de não estou me importando, eu não me importo muito, continuo comendo, vou usar o termo Hare Krishna, com todo respeito aqui, né? Assim, isso eles falam no tempo que eu não estou me importando com um cadáver no meu prato, né? Não estou me importando com o sacrifício de milhões de animais anualmente, né?
Então, essa é a fala do Karl Schutel, que conveio resgatar, porque esse é o significado original da semântica do verbo desprezar, ou do substantivo desprezo. Quer dizer, maltrato é, eu ativamente vou lá e faço mal. E o desprezo, não faço mal, mas não me importo. Não me importo. Né? Eu vou, aqui está o 9, né, assim, dar o crédito para esse grupo que faz esse trabalho extraordinário, que por enquanto reuniu 200 referências em cerca de 130 obras espíritas clássicas, falando sobre o compromisso, o propósito de quem nasceu na doutrina espírita de cuidar da natureza e trabalhar na proteção e no amparo dos animais, como disse Chico Xavier lá em cima no outro slide. Então, dentro da nossa missão planetária individual, né, cada um de nós tem a nossa missão pessoal nessa encarnação para evoluir. Mas dentro da religião espírita, nós que estamos aqui nessa doutrina, uma das direções, uma vertente aberta nessa aba da evolução é cuidar do meio ambiente e não ter desprezo pelos animais. É o que o Chico falou, e o Karl Schutel também. Está totalmente fora da caridade o não se preocupar com esse tema. Daí fica essa referência que colocou aí do 9, né? Mais de 200 referências. A gente fala, mas onde está isso na doutrina, né? Como a gente não se apercebe, mas esse trabalho que eles reuniram, e alguns a gente mostrou aqui, tem muita coisa. Se a gente for começar a ver, tem muita coisa. Como você mesmo colocou no começo do programa, a gente aqui muitas vezes não percebe, passa por cima, porque é natural para a gente. É natural. Hoje, no planeta inteiro, está despertando uma alimentação mais saudável. Um desses itens mais saudáveis que está despontando é o vegetarianismo e o veganismo, né? O porquê envolve tudo, o veganismo, inclusive a definição de veganismo, eles falam, eu achei interessante, eles falam assim, na religiosidade fala amar a Deus sobre todas as coisas com todo o teu entendimento. No veganismo eles fazem alguma coisa semelhante, falam ser vegano, né, o máximo que você puder, porque não dá para ser 100% muitas vezes. Como, por exemplo, eu mesmo gosto de mel, né? O vegano 100% come mel, mas é o que eu posso, eu não consigo largar do mel ainda, né? Mas é o que a gente pode fazer. Eu não consigo ser vegetariano, mudar isso em mim. Faça um dia, né? 2 dias, uma vez por semana que seja. A natureza não dá saltos, né? E nós temos muitas referências na doutrina para nos ajudar a isso. Um dos caminhos, né? Perfeito. Isso é gradual mesmo, isso é gradativo. O próprio André Trigueiro, esse grande jornalista, ele tem um programa aqui no YouTube às 9 horas da manhã, todos os dias, que chama Papo das 9. Papo das 9. André Trigueiro é espírita, mas não é ambientalista e não é vegetariano ainda, né? Ele fala abertamente de que eventualmente come um peixinho e tal, mas assim, tranquilo. É um processo. Ele falou, consegui parar com a carne vermelha. Ele compartilha as suas vitórias gradativamente. E ele, acho que parou de comer carne vermelha, acho que no segundo semestre do ano passado, ou nesse ano, recentemente. E ele está muito feliz. Mas às vezes ainda come um peixinho e tal. Tranquilo, é no seu ritmo, é assim mesmo. É apenas não desistir. Né? É estar atento, diminuir, fazer como você disse, de repente se separa um dia, né? Por exemplo, segunda-feira sem carne, né? Como aconteceu aqui em São Paulo, a prefeitura lançou alguns anos atrás, né? A campanha segunda-feira sem carne foi bem legal, né? Esse tipo de coisa. Mas, Eivson, a gente está indo para o final aqui, né? Estão quase no finalzinho já. Mais alguns minutos. Eu quero só trazer uma fala que eu não quero deixar de citar, que é essa aqui do Emmanuel, que o Senhor encontrou junto dos animais seu primeiro lar na insegurança da estrebaria. Isso é fundamental. Na vida de Jesus tem símbolos muito fortes e algumas chaves que a gente passa desapercebida. Uma delas é, Jesus estava lá bebezinho, né? Quer dizer, antes de estar bebezinho, inclusive, José e Maria, fugindo lá daquela matança promovida por Herodes, o genocida, e então eles conseguiram um lugar para passar a noite fria. E esse lugar era justamente onde se guardavam os animais. E ali, numa manjedoura feita de feno, Jesus nasce. Quem estava presente? Encarnado, só papai e mamãe, só José e Maria. Né?
quais foram os únicos seres encarnados que puderam assistir ao nascimento do ser espírito mais iluminado da história do planeta? O Somente os burrinho, animais. a vaquinha, o bezerrinho, a ovelhinha, né? Os animaizinhos. Por que nenhum ser Com o humano? seu calor, né? Sim, não, nenhum ser humano. E os Por que nenhum ser animaizinhos, humano? com o calor do seu corpo, mantiveram a temperatura adequada do bebê que acabou de nascer. Quer dizer, os animais deram a estrutura térmica para a sustentação, a proteção daquela vida recém-nascida que nada mais era do que o corpinho de Jesus. Então, os anjos vão dizer assim, por que tanta matança, sobretudo no Natal? É uma distorção absolutamente completa da proposta do cristianismo. E aí voltamos lá no item 607A de O Livro dos Espíritos, estáis longe de compreender os animais. Nós continuamos, como diz Carba Schutel, desprezando, não entendendo, não prezando a importância do reino animal nas nossas existências. Né? Rapidamente, que a gente está bem no finalzinho já, eu vi que você separou aí um material que fala, fora da doutrina espírita, do Conselho Regional Nutricionista. O que eles falam sobre esse tipo de alimentação? O Conselho Regional da Nutrição fala que nós podemos nos alimentar tranquilamente de uma dieta vegetariana ou vegana, que ela, diz aqui, ó, ela desenvolve, ela promove o crescimento, desenvolvimento e manutenção adequados em todas as etapas do ciclo da vida. E, aliás, diminui o risco de doenças crônicas não transmissíveis. Quer dizer, o vegetarianismo e o veganismo não só atendem o desenvolvimento e a manutenção adequadas em todas as etapas do ciclo da vida, como, em comparação à alimentação não vegetariana, não vegana, o vegetarianismo e o veganismo, ele diminui o risco de doenças. Né? Então, esse teve uma outra aqui, outra pergunta, que também a gente falou como entrou no assunto, né? Sobre preservação da natureza. Então, qual é o impacto disso na natureza? Por exemplo, vamos citar na natureza em geral, a água que se utiliza, os alimentos que são consumidos pelos animais, ou seja, tem alguma outra slide que você pode trazer para a gente, falar assim, do impacto que tem isso na natureza? Sim, por exemplo, tem esse aqui, por exemplo, a gente chama a água invisível, né? A água que você não vê. Aqui é muita informação, eu vou citar só um exemplo pequeno aqui. Por exemplo, imagina 1 quilo de carne de boi aí pronto na sua mesa, 1 quilo já pronto, cozido, temperado, pronto para ser alimentado. Esse 1 quilo de carne consumiu 17.100 litros d'água. 17.100 litros d'água. Muito, né? E hoje, com tanta falta d'água, falta d'água, né? 1 quilo de arroz, prontinho na sua mesa. Pensa, acabou de sair da panela, lindo, soltinho, cheiroso, dá bom para comer. 1 quilo de arroz gastou 2.500 litros d'água. Isso assim é bastante. 2.500 litros d'água, 1 quilo de arroz. Mas 1 quilo de carne, 17.100. Quer dizer, é um dado muito forte. Né? O que a gente faz com o planeta, falando tanta falta d'água, né? O que precisa para chegar lá num quilo de carne ou num quilo de manteiga, realmente são dados assustadores. Né? Sim. Mas foi muito bom, já acabou o nosso tempo, né? Estamos já nos minutos finais. Denise, foi muito bom conversar contigo. Né? Só uma última pergunta, acho que dá para a gente rapidinho aqui só falar uma última pergunta aqui. Sou vegetariano, mas sou de direita e não respeito, desprezo o de esquerda, e vice-versa. Respeito a natureza dos animais, mas sou de esquerda e não respeito, desprezo os outros da direita. Isso pode? Souza Alencar, do estado de João Pessoa. Como em tudo, né? Acho que a gente pode colocar assim dessa forma. Não tem, como tem aqui na política esquerda e de direita, né? Existe às vezes uma rivalidade, ou aparentemente uma rivalidade, os que são vegetarianos, os que não são vegetarianos. Né? Então nós podemos colocar assim,
Não é uma questão de rivalidade, é uma questão de filosofia, a gente seguir aquilo que é mais propenso, que está mais de acordo com aquilo que a gente pensa, com aquilo que nos faz feliz, né? Que é uma dieta mais saudável, isso a ciência até está comprovando, né? Mas a gente não pode se degladiar. Tem gente que não vai num churrasco da família, né? Não vai no churrasco da família porque estão comendo carne, ele é vegetariano, vegano. A gente não pode chegar nesse ponto, né? Porque senão, qual é o mérito disso? Né? De nos separar, uma alimentação que nos separa, a política que nos separa. Né? Então nós temos que nos unir. Não sei qual é a tua opinião também, Denilson, mas acho que nós temos que nos unir em torno disso. Né? Um minutinho aí para você falar, a gente já encerra o programa. Né? Porque os afetos, né? Os afetos não são políticos, né? É aquilo que nos afeta, né? Um banho de mar é de direita ou de esquerda? Respirar o ar da floresta é de direita ou de esquerda? Não é? Um abraço entre amigos é de direita ou de esquerda? Os O ser humano é que afetos, divide, né? O ser os humano é que afetos divide. que nos afetam, a gente tem que transcender. A direita e a esquerda são estruturas políticas para gerenciar da melhor maneira o planeta. Mas e os afetos? O que te faz feliz? O que te coloca no seu propósito existencial? Quando você está mais próximo do motivo pelo qual reencarnou? Quando é que se afasta do propósito que se reencarnou? Não é? Esta é a questão para uma alma encarnada. Qual é o meu plano reencarnatório ao qual eu devo ser fiel a ele? Porque junto com os amparadores eu também participei da concepção desse plano. Para a gente não perder demais, não errar demais, parece que essa é a diretriz, né? Souza Alencar colocou muito bem também, né? Nós não podemos ser nem de um lado nem do outro, nós temos que vir com aquilo que é melhor para a gente. E vamos te convidar a vir um outro programa, provavelmente o pessoal está pedindo aí, que tem que voltar novamente, para continuar o assunto, realmente faltaram coisas que a gente queria conversar, perguntas de alguns ouvintes, mas vamos terminando o nosso programa, né? E nós vamos dar continuidade semana que vem falando da natureza, na natureza, do direito da natureza. A natureza tem direitos? Em que nós vamos estar aqui com Rafael Van Erven Ludolf, né, advogado, que vai falar um pouco sobre a natureza, esse respeito da natureza que a gente iniciou esse bate-papo hoje. Né? E vamos assim nos despedindo, agradecendo a todos os ouvintes aí, a Helenice, a Alcione, todos que puderam participar aqui com a gente, para pensar um pouco no assunto, tentar melhorar um pouquinho, a Tereza Cruz, Joana, né? Joana de Oliveira, todos que participaram conosco. A nossa ideia é trazer recursos para que se pense, né? Se pense o que podemos mudar e melhorar em nós, se é bom para nós ou não. Né? E assim vamos finalizando o programa, agradecendo a participação de todos os ouvintes. E se Deus quiser, estaremos aqui a semana que vem, falando um pouco mais sobre a natureza. Esses primeiros programas estão falando um pouco mais sobre alimentação e a natureza. Depois nós temos outros tipos de alimentação, a mental, a espiritual, a emocional, que vamos trazer convidados para falar isso também. Então queremos agradecer a todos, a Deus, aos nossos ouvintes, que nessa manhã puderam estar aqui conosco, e que Deus nos abençoe a todos nas nossas escolhas de vida, para melhorarmos cada vez mais a nossa encarnação, os nossos recursos de saúde e de paz espiritual. Que assim seja, graças a Deus.